Aqui conosco o Dr. Roberto de Carvalho Santos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes. Tá tudo bem? Graças a Deus. Hoje vamos falar a respeito de um assunto que interessa a todos. Quem ainda não é aposentado seguramente está esperando ser um dia. Vamos falar sobre revisão da aposentadoria por tempo de contribuição. Esta é uma figura, de certa forma, recente, né, doutor Roberto? Exatamente. As várias teses de revisão de benefício de aposentadoria sempre existiram, né? Agora, o que nós temos que ficar muito atento, Lino, é com relação ao prazo para que o segurado busque essa revisão. O prazo é de apenas 10 anos do ato de concessão da aposentadoria. Ah, sim. Então, se tá bom, tem que ficar atento. Perdeu o prazo, perdeu tudo. Babá. Perdeu, às vezes a pessoa tem o direito à revisão, mas por ter passado esse prazo de 10 anos, ela não pode pleitear em juízo. Vamos deixar isso claro. O cidadão é aposentado hoje, ele vai ter 10 anos daqui para frente para pleitear. Exatamente. Vamos supor que ele pleiteou isso em 8 anos. Ele recebe só as diferenças dos últimos 5 anos, mais o tempo que a ação judicial tramitar, mas se passar o prazo de 10 anos, não há mais como pleitear qualquer revisão na justiça. Doutor Roberto, existe alguma tese de revisão que ainda não tenha ocorrido a prescrição? Esse é um grande problema. Quase todas as teses de revisão de benefícios foram concedidos entre 94 e 97, os benefícios concedidos antes da Constituição de 88, são benefícios cujo prazo já passou esses 10 anos, que começou a contar em 97, quando foi criado esse prazo decadencial. Então, quase todas as teses de revisão já foram prescritas. O que nós temos hoje é a desaposentação, que aquele indivíduo que trabalhou e continua contribuindo, esse pode entrar a qualquer momento. Nós temos aqueles segurados que sofreram alguma limitação ao teto. Então, por exemplo, a média foi 1.800 e o teto era de 1.600, o INSS limitou ao teto. Esse pode ser pleiteado a qualquer momento. E temos também a tese de 4,7% para os benefícios que foram concedidos antes de 1999. Uma revisão nova que está surgindo aí, mas ainda não tem muitos precedentes dos tribunais superiores. Roberto, quando a gente fala que a pessoa que já tenha se aposentado e continua trabalhando, há quem pense que é pouca gente. É muita gente, né? Muita gente, Realmente o mercado de trabalho havia um grande preconceito quanto ao indivíduo aposentado. Achava-se que esse indivíduo não tinha uma produtividade interessante e isso foi comprovado exatamente o contrário. E muita gente não consegue sobreviver com a aposentadoria, né, Lino? Temos aí o fator previdenciário, foi criado em 99, então muita gente acaba, mesmo aposentado, trabalhando por necessidade ou porque gosta, obviamente. Alguns dados aqui para esclarecimento. O aluno aprendiz de escola técnica pode incluir o seu tempo para fins previdenciários? Isso é interessante. Todo mundo que atuou como aluno aprendiz, por exemplo, no Cefet, Escola Técnica Federal, pode incluir o tempo, mas somente em juízo, desde que conste numa certidão que a escola oferecia todas as despesas, que arcava com todas as despesas para aquele aluno aprendiz. Então, como fardamento, alimentação, o STJ já definiu, o Tribunal de Contas tem uma súmula, que é a súmula 96, que garante, súmula TCU do Tribunal de Contas da União, que garante essa contagem de tempo, mas infelizmente tem que ingressar na Justiça. Roberto, vamos mandar um aviso aqui para as pessoas que vivem ainda ou que viveram no interior. Quem trabalhou na atividade rural, olha só o período, hein? Antes de novembro de 91. Essas pessoas podem contar com esse tempo para aposentadoria e mais ainda, em caso positivo. Fazer o quê? Lino, a Lei 8.213, lá no seu artigo 55, garante o reconhecimento do tempo rural para fins de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária. Então, o indivíduo que precisa, por exemplo, de 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, pode juntar uma parte de tempo urbano e outra parte de tempo rural. Mas esse tempo tem que ser anterior a 91, a novembro de 91, e é necessário ter alguma prova documental de que a pessoa trabalhou naquela atividade rural. Por exemplo, contribuições ao sindicato de trabalhador rural,
declaração do sindicato rural, algum documento como certidão de casamento, de nascimento dos filhos, constando a expressão lavrador, uma escritura pública comprovando que o indivíduo era proprietário de uma gleba rural. Então, algum documento contemporâneo que possa ser considerado aí o início de prova material. E, obviamente, essa prova material vai ser corroborada por prova testemunhal. Doutor Roberto, quem trabalhou como empregado e o empregador não recolheu a contribuição previdenciária, o segurado nesse caso, pode ser prejudicado? Essa é uma dúvida muito recorrente, as pessoas têm esse receio. Eu tenho lá minha carteira assinada, será que meu patrão está recolhendo o INSS? Obviamente isso não pode prejudicar o trabalhador. O trabalhador pode ficar tranquilo. Se a Receita Federal, que hoje é o órgão responsável pela fiscalização das contribuições, não agiu tempestivamente, não cobrou a contribuição da empresa que estava faltosa com os cofres públicos, esse trabalhador não vai poder ser prejudicado. Se ele comprovar que exerceu atividade remunerada como empregado, e isso também, Lino, está valendo para os autônomos a partir de abril de 2003. Todo mundo que trabalha aí como autônomo e que presta serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é obrigada a reter a contribuição previdenciária. Então, se houve a retenção e não houve o repasse, ele tem que ter lá o RPA, ele tem que juntar o RPA, importante, que é o recibo de pagamento de autônomo, para provar que exerceu aquela atividade como autônomo. Muito bem. Outra questão, doutor Roberto. Quem trabalhou como empregado? Não, essa aí o ouvinte já está satisfeito, o doutor Roberto já respondeu. Outra coisa. Como é que se faz para comprovar o trabalho para alguém que trabalhou sem carteira assinada? Esse é um problema sério, né? O indivíduo que tem a carteira assinada, ele está tranquilo porque a carteira é prova para fins de trabalho como empregado. Agora, se você não tem não tem anotação na carteira, você tem que ter algum início de prova documental de que exerceu atividade naquela empresa. Por exemplo, uma fotografia, um recibo comprovando que você auferiu algum tipo de remuneração, né, o contra-cheque, olerite, algum documento que corresponda ao exercício daquela atividade remunerada. Nós já temos várias decisões da Justiça que a prova exclusivamente testemunhal não é válida para fins de comprovação de tempo de serviço urbano ou rural. Então, qualquer documento que você tiver da época, contemporâneo, é o que nós chamamos de início razoável de prova material. Se você não tem nenhum documento, eu recomendo ir na Justiça do Trabalho e tentar obrigar o antigo empregador a assinar sua carteira por força de uma decisão da Justiça do Trabalho. Aí essa anotação na carteira de trabalho decorrente de uma sentença trabalhista, já temos até súmula da Turma Nacional de Uniformização do Juizado, ela é válida para fins de comprovação ainda como início de prova material. Roberto, existem pessoas que quando perdem a carteira profissional entram em desespero. O segurado perdeu a carteira de trabalho. E aí, o que ele deve fazer? Primeiro ir no INSS e verificar se isso já está lá na base de dados da Previdência Social, que é o chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se isso já estiver registrado no CNIS, não há necessidade da carteira de trabalho. Já é previsto em lei, a informação constante do CNIS faz prova plena do exercício da atividade e do salário auferido. Se não constar no CNIS, eu aconselho que ele busque um antigo empregador, peça a esse empregador uma declaração de que a pessoa trabalhou e tire uma cópia autenticada do livro de registro de empregado. Essa declaração acompanhada da cópia do livro de registro de empregado é prova plena de que o indivíduo exerceu essa atividade remunerada. Isso é reconhecido, né? É reconhecido pelo próprio INSS. Agora outra coisa, doutor. A pessoa que ganhou uma ação trabalhista reconhecendo um tempo de trabalho, tem direito de computar esse tempo e o valor recebido na Justiça do Trabalho para o INSS? Lino, muita gente às vezes aposenta, vai para a Justiça do Trabalho e não sabe que aí não aplica esse prazo de 10 anos que eu falei anteriormente, não, porque esse prazo começa a contar a partir do final da ação trabalhista. Então, se você teve uma ação trabalhista bem sucedida, reconhecendo um vínculo empregatício
ou aumentando o seu salário, por exemplo, o adicional de salubridade, aumentou a verba remuneratória, você tem que tirar cópia desse processo trabalhista e peticionar junto ao INSS, requerer junto ao INSS que haja uma melhoria do valor da sua aposentadoria. Se o INSS não responder em 30 dias, que é o prazo que ele tem para responder, pode-se ingressar em juízo. Então, qualquer efeito de uma sentença trabalhista poderá, sim, ser averbado junto ao INSS. Quer ver uma outra pergunta de ouvinte? Esse aqui diz o seguinte: Roberto, posso incluir algum tempo de trabalho no meu cadastro do INSS, mesmo que ainda não tenha tempo para me aposentar? Com certeza. A própria Lei 8.213 permite ao segurado, por exemplo, nesse caso que eu citei aqui de uma ação trabalhista, o INSS não tem conhecimento da ação trabalhista, né? Então você pode ir lá e solicitar ao INSS que retifique o seu CNIS, o seu Cadastro Nacional, e insira aquela informação junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, você hoje verificar o seu CNIS, não há necessidade de você esperar a data da aposentadoria. Você já pode, regularizando a sua situação, verificando se as informações estão corretas no seu extrato previdenciário e até mesmo ingressar em juízo com uma ação declaratória, para que no futuro aquele tempo já esteja devidamente averbado. Roberto, tem uma pergunta aqui que deve interessar muita gente. Esse aqui diz assim: se eu trabalhei como servidor público e depois me desvinculei do serviço público, como faço para levar meu tempo para o INSS? Basta solicitar no órgão público para o qual você trabalhou um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Então você consegue, através da CTC, averbar esse tempo junto ao INSS. Porque tem uma situação, Lino, muitas vezes o indivíduo trabalha no serviço público e também na iniciativa privada. E esse vai ter direito a 2 aposentadorias. Tem direito? Tem direito, porque ele está contribuindo para os 2 regimes. Mas muitas vezes o indivíduo trabalhou só um determinado período e saiu do serviço público, né? Então ele pode averbar uma parte ou a totalidade desse tempo junto ao regime geral de previdência social. E aí vai haver uma compensação financeira entre os 2 regimes de previdência. Roberto, tem tanta pergunta aqui, vamos falar numa próxima oportunidade? Ok, estou à disposição. Obrigado, bom dia. Bom dia, Lino.